Fala, nação! Flamengo corre contra o tempo para tentar um possível substituto para Pedro. Mas, se não conseguir, Tite terá que se desdobrar para montar o elenco rubro-negro. Ele não disse que é um camaleão? Vamos ver a prova disso, porque até agora, para mim, é um treinador ultrapassado, que não sabe fazer nada se não tiver aqueles jogadores ali que ele pediu. E, inclusive, depois de JJ, foi o treinador que teve todos os seus pedidos atendidos. E até agora não fez nada no Clube de Regatas do Flamengo. Com a lesão do Pedro ontem, nos bastidores do Ninho do Urubu, da Gávea, a cabeça de Tite começa a ganhar força. Dirigentes importantes querem a demissão do treinador. E inclusive comparou o trabalho dele com Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Olha que ponto chegou a situação de Tite no Flamengo. Só não está sendo maior porque a rede social X, antigo Twitter, está fora. Porque senão seria insuportável a pressão em cima deste treinador. Para muitos dentro do Ninho, já é chamado de ultrapassado. Olha, até outro dia tinha tudo aí, era querido, todo mundo estava gostando do treinamento, que entregaram até a chave do CT e agora está dessa maneira. Isso mesmo. Bom, vamos falar aí da situação de Pedro. Vamos falar aí que os clubes agora também estão querendo fair play financeiro. Isso tudo por causa da movimentação do Corinthians ainda no mercado, devendo Deus do mundo, inclusive o Flamengo. Vamos falar sobre isso agora no vídeo. E quem pode e como o Flamengo vai atuar no mercado. Pode ter até alteração no pensamento rubro-negro de inscritos na Libertadores da América. Então, sem mais delongas, vem, nação rubro-negra. Que situação do Pedro ontem, nação. Mais um jogador fora da temporada 2024. E a culpa começa a cair mais ainda no preparador físico rubro-negro, no departamento médico do Flamengo, isso mesmo. Por quê? O Pedro teve uma lesão na posterior da coxa. E a posterior da coxa é um dos alicerces do suporte ao joelho. Especialista em fisioterapia fala que se a lesão não for bem tratada, o problema no joelho pode acontecer. E foi justamente o que aconteceu. Algum tempo atrás, eu trouxe aqui no canal que um jornalista do Grupo UOL deu uma declaração, uma informação, melhor dizendo, que o Flamengo estava acelerando o processo de recuperação dos atletas. E, consequentemente, isso dava reincidência. E aí alguns, por exemplo, o caso do Everton Cebolinha, que saiu sentindo a coxa. 2 jogos depois já sentiu aí de novo. Ele usou esse atleta para poder explicar toda essa situação. E aí vamos lá. Georgian de Arrascaeta, mais de 20 dias parado. Deve retornar agora contra o Bahia. O Gabriel Barbosa se contundiu no mesmo jogo do Pedro. No mesmo. E o que aconteceu? Ele está retornando agora. Por que aceleraram a recuperação, o retorno do Pedro para jogar no jogo de fim de semana? E para todo quem viu o jogo, e eu sei que os flamenguistas viram, o Pedro não fez nada. Ele simplesmente andou em campo. Só bateu o pênalti e fez. Mais nada. Mais nada. Mostrando nitidamente que estava com incômodo na coxa, que estava o travando de fazer os movimentos que ele estava acostumado a fazer. E aí a pergunta, essa antecipação foi porque a CBF comunicou ao Flamengo que o Pedro seria convocado? O próprio Rodrigo Caetano, na convocação, falou que entrou em contato e que o departamento médico do Flamengo garantiu que o Pedro teria totais condições. Está aí a totais condições, fora da temporada 2024.
O Pedro, na temporada 2024, participou de 44% dos gols do Flamengo em jogos oficiais. O Pedro fez 30 gols e deu 8 assistências, dando um total de 38 assistências, participações diretas em gol. No Flamengo, 44%. O Pedro hoje, com esses números, é o atacante mais mortal na temporada 2024 do futebol mundial. Ficando à frente de Haaland, ficando à frente de Vini Júnior e tudo mais. Só para vocês terem noção. Isso são dados do SofaScore. E aí? Vou voltar a falar novamente. Com essa comissão ultrapassada, esse preparador físico que está acabando com os atletas rubro-negros, esse treinador que não faz esse time jogar de jeito algum. Voltando a falar mais uma vez, ele teve seus pedidos todos atendidos. E o desempenho dele, principalmente nessa questão de lesões, está sendo comparado a Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. O Flamengo, ano passado, com Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, não teve metade dessas contusões musculares. E aí vem esse preparador físico, numa entrevista coletiva, falar que esse ano está sendo um fenômeno de lesões musculares. Deu um exemplo comparando a Premier League, como a gente trouxe, não tem campeonato estadual. As competições param. Os treinadores, eles fazem um rodízio dos jogadores. Se o cara tá ali, jogou 10 jogos, tá mal, pode acontecer uma lesão, ele vai para o banco ou senão fica de fora. Eles fazem um rodízio. O Gerson completou 35 jogos jogando. 35 jogos. E algumas rodadas atrás, Pedro e Gerson estavam sendo colocados com fadigas musculares. Por que ninguém fez esse rodízio? Por que esse ultrapassado treinador e esse preparador físico não colocou lá, não pode jogar agora? Tem que dar um descanso. E o Gerson vai jogar na seleção. Corre o risco, até bater na madeira, corre o risco de ser o próximo a se lesionar. Corre-se o risco de ser o próximo a se lesionar. Por causa desses ultrapassados. Esse departamento médico do Flamengo, se Deus quiser, o ano que vem, o novo presidente manda todo mundo embora e reformula geral. O departamento de futebol do Flamengo tem que passar por uma reformulação geral, de tudo, desde o seu vice de futebol até o departamento médico, porque não é possível, com Jorge Sampaoli e Vitor Pereira, o Flamengo não teve todas essas, melhor dizendo, contusões. Olha que absurdo. E o que é mais estranho? São treinadores estrangeiros. Eles usam a ciência como o Tite. Mas por que com eles não tinham? E a intensidade do futebol mundial já é grande, há muitos anos. O bom velhinho lá, o JJ, que para muitos e para mim também é o melhor treinador do futebol do Flamengo, na história do clube de regatas do Flamengo, a gente não via essa quantidade de lesões. E olha que a intensidade do JJ era enorme. Bom, então vamos lá. Para o lugar do Pedro, o Flamengo tem 3 possibilidades. Uma, contratar atletas que estão no Brasil, que ainda não completaram 7 jogos na Série A. Porque no Campeonato Brasileiro, as inscrições vão até o dia 20 de setembro. 2, a segunda, contratar atletas de séries inferiores, B, C e D. Aí eu já vou colocar um asterisco. Vai contratar de séries inferiores? Carlinhos está aí, foi contratado no Nova Iguaçu. O que vem fazendo? Nada.
Outra situação envolvendo o Carlinhos. Não pode jogar a Copa do Brasil. Então, uma competição a menos aí que o Flamengo tem. Menos 2 atacantes. E a terceira, contratar atletas que antes do término da janela de transferências mundial estava sem contrato. Aí você tem aí o Martial, francês, você tem o Yedel, francês. Só um exemplo. O Memphis Depay, que está sendo falado muito no futebol brasileiro. O Mariano Dias, que já jogou no Real Madrid e no Lyon da França. E o Choupo-Moting, camaronês, que jogou no Bayern de Munique, dentre outros clubes. O mais comentado no Flamengo, no futebol brasileiro, é o Memphis Depay, o Depay, da Holanda. Porém, o Flamengo aí, ao que tudo indica, acho que deve conversar com o jogador. Só que tem que tomar um cuidado. O histórico de lesão de Memphis Depay, musculares, é enorme. É enorme. O jogador pede um salário de 2,5 milhões e tem um histórico de lesão muscular enorme. Mariano Dias também pede um salário em torno aí de 2,5 milhões. Ah, mas o Flamengo não tem condições. Bom, vamos lá. O Flamengo aí está juntando a documentação, junto com o relatório da CBF, com a contusão do Pedro, que vai ficar fora do restante da temporada, para enviar à FIFA e acionar a proteção dos clubes da FIFA. Isso mesmo. Quem pagará esse salário do Pedro até a recuperação do jogador é a FIFA. O Flamengo tem 28 dias para juntar toda a documentação e dar entrada nesse pedido. E o Flamengo já está fazendo. Desde ontem, juntando todos os documentos necessários e inclusive o relatório da CBF. O Flamengo aí não irá pagar os vencimentos do Pedro até o retorno dele aos gramados. A contusão do Pedro, que foi o rompimento do ligamento cruzado do joelho, é a mesma que tirou o Neymar da temporada, que está fazendo até agora o atleta. A recuperação em torno de 9 a 12 meses. E olha o absurdo, já estão comentando dentro do Flamengo que o Flamengo pode conseguir recuperar o atleta em 6 meses. Eu não vou falar mais nada. Não é mais nada. Normalmente a recuperação de um atleta com esse tipo de lesão é de 9 a 1 ano, de 9 a 12 meses. E vem informações dentro do Flamengo que querem preparar o atleta já para o Super Mundial do ano que vem. É um absurdo isso. Um absurdo. Sem comentários. Bom, Flamengo aí acionando patrocinador master do Corinthians para receber a quantia que tem sobre a venda de Mateuzinho. Isso mesmo. Isso porque um dos patrocinadores do Corinthians, a Brax, é a fiadora do negócio do Corinthians, na contratação de Mateuzinho. E o Flamengo hoje completa 1 mês que o Corinthians não pagou. E, finalizando e trazendo a situação do Corinthians, os clubes agora se movimentam nos bastidores da CBF, até que enfim, se isso vai acontecer. E aí a CBF já informou que pode acontecer já para a temporada de 2024 a 2025 o fair play financeiro. Até que enfim isso pode acontecer. Isso porque o Corinthians, devendo o Flamengo, devendo salário, devendo atletas, como o Cuiabá também está devendo pela contratação do Ranieri, pelo Félix Torres do time lá do México e dentre outros clubes, o Corinthians quer contratar o Memphis Depay e falou que tem verba para trazer o jogador. Mas pagar aos clubes que ele está devendo, não. E aí a CBF já começa a sofrer uma pressão dos clubes querendo o fair play financeiro. Se Deus quiser,
para o ano que vem, nas competições, teremos o fair play financeiro. Aí eu quero ver Corinthians contratar da maneira que está contratando, o Cruzeiro contratar da maneira que está contratando, porque o Cruzeiro é uma SAF, o Botafogo contratar da maneira que está contratando, com o dinheiro do Textor, que é uma SAF, o Vasco da Gama pensando em contratar da maneira que está contratando, não está pagando ninguém e contrata, dentre outros clubes aí que estão na farra do Pumba Meu Boi. Vamos contratar, vamos que se dane e depois a gente vê o que se paga. Nação, por agora é isso. Novas informações estarei trazendo no decorrer do dia. No mais, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, beleza. Mas senta o dedo aí, compartilha, comenta e dá aquele like. Quando você se sentir confortável se inscrever, estaremos aí de braços abertos a recebê-lo no canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.